O futuro do Vasco da Gama, olha, tá totalmente em jogo. Depois daquela saída super conturbada da 777 Partners, a busca por um novo dono para a SAF, né, a empresa que comanda o futebol do clube, tá a todo vapor. E pelo visto, tem um nome bem poderoso do mercado financeiro que entrou nessa disputa. Bora entender quem é essa figura e o que a chegada dele pode significar para o time. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar para a torcida vascaína. Com a 777 fora da jogada, o clube precisa urgentemente de um novo rumo. E o nome que está surgindo como a principal resposta para essa pergunta é, no mínimo, surpreendente. E o nome é esse aí, Marcos Faria Lamacchia. Talvez o nome dele, assim de primeira, não seja tão conhecido do grande público, mas o sobrenome... o sobrenome carrega o peso de duas fortunas gigantescas do Brasil. É uma família que tem um pé no mercado financeiro e outro, mais recentemente, bem cravado no mundo do futebol. Ok, então vamos lá. Para a gente saber se ele é o cara certo pro Vasco, a gente precisa primeiro entender direitinho quem é Marcos Lamacchia e, principalmente, de onde vem toda essa influência. Bom, vamos lá. O Marcos Lamacchia tem 47 anos e uma carreira bem sólida. E o que é interessante, independente. Ele fundou a gestora dele, a Blue Star, lá em 2011, mas a experiência vai além disso, sabe? Ele já foi diretor na Crefisa do pai e também no Banco Alfa. O mais impressionante aqui é essa combinação de heranças, né? De um lado você tem o império da Crefisa do pai dele, José Lamacchia, do outro o legado do avô materno, que foi nada menos que o fundador do Banco Real. E apesar de todo esse histórico, de todo esse peso no nome, ele é um cara super discreto, de pouquíssimas aparições públicas. E é aqui que está o pulo do gato. De um lado a gente tem o Marcos, que atua de forma independente, focado em investimentos. Do outro está o pai dele, o José Lamacchia. E ele não é só o dono da Crefisa que todo mundo conhece. Ele tem uma relação muito boa com o Pedrinho, o presidente do Vasco. E, claro, é casado com a Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Então, essa conexão familiar, essa boa relação do pai com a diretoria do Vasco, pode ser a grande chave para destravar esse negócio todo. Tá, mas por que essa negociação toda está acontecendo justamente agora? Para entender isso, a gente precisa dar um passinho para trás e lembrar daquela relação, digamos, bem tumultuada entre o Vasco e a antiga dona da SAF, a 777 Partners. A história recente da SAF do Vasco é, sem brincadeira, uma montanha-russa. Tudo começou lá em 2022, com a venda de 70% para a 777, com aquela promessa de uma nova era, de muito dinheiro. Só que em 2024, tudo virou uma grande batalha na justiça. O resultado? O Vasco conseguiu retomar o controle do futebol, mas herdou um problemão, a necessidade urgente de achar um novo investidor. E é exatamente nesse ponto que a gente chega hoje, com essas conversas com o Lamacchia. E essa urgência toda tem um número, um valor bem claro: 80 milhões de reais. Só esse número já ajuda a explicar por que o tempo está correndo, e correndo muito contra o Vasco. E aqui olha só como as pontas se ligam. Esse empréstimo que está basicamente mantendo o clube respirando veio de onde? Justamente da Crefisa, a empresa do pai do Marcos Lamacchia. O problema é que esse fôlego todo tem prazo de validade. A previsão é que essa grana acabe em janeiro de 2026. Ou seja, vender a SAF não é um luxo, não é uma opção, é uma questão de sobrevivência de verdade. O relógio não para de correr. Ué, mas se o comprador está interessado e o clube precisa desesperadamente vender, por que o negócio ainda não saiu? Bom, a resposta está num baita obstáculo jurídico, uma pedra no sapato que está travando o processo inteiro. Essa divisão das ações da SAF mostra bem o tamanho do nó. Vamos lá. 30% são do clube, do Vasco, a 777 Partners ficou com 31%, que é o valor referente aos aportes que eles já tinham feito. E a maior fatia, esses 39% aí, está no meio de uma briga, uma disputa na arbitragem. É o futuro dessa parcela que vai decidir tudo. Para que o Marcos Lamacchia ou qualquer outro investidor que apareça possa de fato comprar o controle da SAF, o Vasco precisa primeiro resolver essa treta dos 39%. Isso pode acontecer de duas formas, ou com um acordo com a 777, ou com uma vitória na disputa judicial. Enquanto essa definição não sair, a venda simplesmente não anda. Fica tudo parado. Beleza. Diante desse cenário todo, qual é o caminho a seguir então? Vamos dar uma olhada nos próximos passos que o Vasco precisa dar para essa venda finalmente sair do papel. O roteiro é basicamente este. Passo número 1, e o mais crucial de todos: resolver a pendência jurídica com a 777. Só depois disso é que uma proposta formal do Lamacchia pode ser recebida e analisada de verdade. E por último, se a diretoria gostar da oferta, ela ainda precisa ser aprovada lá dentro, pelos conselhos do clube. Ou seja, é um processo que tem etapas bem claras e que não dá para pular.
E essa fala, que vem de fontes de dentro do clube, resume perfeitamente o peso disso tudo. Não é só sobre fazer um bom negócio. A venda da SAF se tornou, nas palavras deles, uma peça-chave para a sobrevivência esportiva e administrativa. A pressão por uma solução, gente, é gigantesca, tanto para resolver as coisas dentro de campo quanto fora dele. Então o cenário está montado. De um lado, a gente tem um herdeiro bilionário que parece ter as conexões certas. Do outro, uma batalha judicial que está travando o futuro inteiro do clube. A grande questão, no fim das contas, não é só se o Marcos Lamacchia vai comprar a SAF. É se a chegada dele representa finalmente a tão sonhada estabilidade para o Vasco, ou se vai ser só mais um capítulo nessa história tão turbulenta. A torcida aguarda, né? E o futuro do clube depende inteiramente dessa resposta.